Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje aqui comigo está o Dr. Gabriel Begnossi, que é especialista em saúde bucal e implantes dentais. O tema de hoje, então, vão ser os 8 anos da Oral Sim de Novo Hamburgo, né, que completa agora no dia 13 de setembro. E então a gente vai estar falando da trajetória, né, dos avanços, dos serviços que eles oferecem, as tecnologias novas e novidades que eles estão trazendo. Mas antes da gente começar, então, esse bate-papo super interessante, né, vamos aos nossos recadinhos. Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar no portal, a gente está sempre trazendo notícias novas diárias para vocês, atualizações constantes de tudo que rola na cidade de Novo Hamburgo, na região, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então é expansão.co, vocês podem estar acompanhando Hard News, as notícias diárias ali. Também temos a nossa revista impressa, onde vão reportagens exclusivas, um material seleto, né, que é todo coordenado pela nossa equipe de redação, então com jornalistas que são capacitados, é um material ético de qualidade, tá? Então é muito interessante que vocês assinem a revista também, principalmente para os empreendedores, né, que talvez ali dentro da revista vão encontrar uma solução. A gente está sempre anunciando, nós trazemos sempre nomes de referência da região, né, informando tudo que é novidade em termos de empresas, de soluções, de tecnologias, negócios em saúde, como o do Dr. Gabriel aqui, né, como a Oral Sim. Então é interessante você estar assinando para sempre estar acompanhando esses materiais e tudo que está acontecendo ali na região, né, em termos de negócios. Também acompanhar a gente nas redes sociais, né, o nosso Instagram, que também é o expansão.co, e no Facebook, que é o mesmo, né, o mesmo IG, mesmo ID, desculpa gente, tô confundindo aí as loucas. E não se esqueçam então de se inscrever no nosso YouTube, assinem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e escutem também, né, o podcast no Spotify. Tá indo pro trabalho, dirigindo, quer ouvir uma informação de qualidade, uma informação interessante, liga lá e fica ouvindo a gente. Então tá, agora sim, sem mais delongas, né, obrigada, Gabriel, por estar vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da Oral Sim, da tua trajetória profissional também, né, um pouco contar, né, como tu chegou até aqui, como foi todo esse caminhar. Eu que agradeço a oportunidade, né, da expansão, de estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre a área da saúde, que é tão importante, a odontologia, né, e do cuidado da saúde bucal também. Então tá, pode começar aí nos contando já, então, né, como é que surgiu, como é que foi o teu início na odonto, assim, eu não sei, o teu início com a Oral Sim, né, se tu já começou diretamente com essa marca, a Oral Sim é franquia, né? Sim, é uma franquia. Então, como é que foi que tu chegou a isso, que tu decidiu trabalhar com essa franquia especificamente, né, o teu trabalho na odontologia? Vamos lá. Bom, a gente se forma, né, em odontologia e sai da faculdade, assim, meio que buscando novas oportunidades, né? E a minha primeira oportunidade não foi na Oral Sim, né? A Oral Sim foi uma oportunidade futura depois. Então, eu iniciei ali trabalhando com outros colegas que já tinham um consultório, né? Então, eu trabalhava em 3 cidades, trabalhava de manhã numa cidade, à tarde na outra, vivia correndo, buscando oportunidades. Era recém-formado, então eu precisava adquirir experiência, né, para poder estar aprimorando ali. No mesmo instante que eu me formei, eu já me atentei a fazer 2 cursos de especialização. Então, fiquei ali 5 anos na faculdade, depois saí, já fiquei mais 2 anos em especialização. Então, a verba, né, era pouca. Então, o que a gente ganhava ali na odontologia no início era pouco, mal dava para pagar os cursos. Mas essa foi minha ideia. Essa foi minha ideia inicial, né? Poder me aprimorar além da formação, né? E fiz especialização em implantodontia, que hoje é meu público-alvo, né? Tanto com a franquia. E fiz especialização em endodontia. Então, são 2 coisas bem distintas, né? Mas na época eu falei, bom, vou tacar onde der, porque vou me aperfeiçoando. Conhecimento nunca é demais. Isso é verdade. E foi indo, fui trabalhando aqui, trabalhando ali, então, naquela correria, no meio do caminho, minha esposa engravidou, e aí as coisas foram tomando um rumo maior, eu falei, agora eu preciso me organizar melhor, né? Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa cidade chamada Maringá, lá no Paraná, que ela é uma progenitora da franquia. A franquia nasceu em Londrina, que é no norte do Paraná também, e Maringá, bem próximo ali, era uma das unidades mais recentes, né? Acho que na época tinha 5 ou 6 unidades da Oral Sim. Então, era bem no início. Fiquei 2 anos ali, né? E o que me encantou muito na questão da franquia da Oral Sim era a organização, o planejamento, o plano de negócio deles. A gente sai de um consultório particular, onde a organização, quem monta, somos nós, dentistas, que aprendemos a ser dentistas, não empreendedores, para uma organização que é uma franquia, tudo estruturado, a gente se encanta. Foi o que aconteceu comigo nessa época. Fiquei encantado com a estrutura,
com o movimento, com os pacientes que passavam, entravam, saíam. Era bem distante da minha realidade quando eu trabalhava nos consultórios. E aquilo me deu um start. Falei, cara, eu preciso aprender um pouquinho sobre isso. Cuidar do paciente, cuidar do dente, cuidar da saúde bucal. Isso aí a gente aprendeu já. Eu fiz 5 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização. Então, 7 anos eu dediquei a isso. Agora eu preciso entender um pouquinho como é que funciona o mercado, como é que funciona a questão administrativa, como é que eu vou contratar pessoas, como é que eu vou cuidar dessas pessoas para que elas cuidem bem dos pacientes. Então, essa minha experiência na Uralsim ali em Maringá durou 2 anos aproximadamente. Foi onde eu pude me aproximar mais do gestor ali, que é um cara fantástico também, né, onde pude aprender muita coisa em relação à administração com ele. Deu esse período de 2 anos, eu falei, olha, agora eu acho que está na minha vez, né, tá no meu momento de procurar alguma coisa. E foi onde eu busquei abrir uma unidade da Uralsim. Fui me informar como é que fazia, qual que era o investimento, as regiões. E aí foi onde a gente ligou um alerta aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Minha família toda Paraná, então a gente é daquela região de Maringá. A minha cidadezinha chama Flórida, então tem 2.000 habitantes. Uhum. É uma vila, todo mundo se conhece. E acabei saindo de lá para cá. Nesse momento... Veio para... Pará ou Paraná? Pera aí. Paraná, tá. Agora tu falou parada e eu já... Opa, peraí, me perdi. Nesse momento... Mas é longinho, né? É longe. Dá uma distância. Dá 1.200 quilômetros. Então, nessa época, as cidades boas ali naquela região já tinham dono já. Então, a franquia vende as praças e as pessoas compram, enfim. Ali já tinham donos. Então, a gente tinha que procurar um outro lugar. E aqui chamou muita atenção pelo clima, pelo pessoal, pelo povo, enfim. A gente veio e abriu a primeira unidade em Porto Alegre, ali na João Pessoa. João Pessoa, próximo da Ipiranga, ali, em 2015. Fiquei ali um ano e pouquinho, e já estava morando em Novo Hamburgo. Eu gosto, como fui criado numa cidade pequena, eu gosto da tranquilidade. Então, eu busquei uma cidade um pouco mais afastada da capital para poder ter um pouco mais de tranquilidade, um ritmo menos acelerado. Não que Novo Hamburgo não seja acelerado, né? Mas perto de Porto Alegre é reduzido. Tem sua diferença. Então eu ia e voltava todo dia, né? Saía de casa cedinho, umas 6 e pouquinho, chegava às 9, minha esposa em casa sozinha, a gente não tinha ninguém aqui. Então foi um período assim, bem conturbado, né? De muita aposta. E aí deu um ano, 2016, a gente encontrou um ponto legal em Novo Hamburgo, fiquei quase um ano procurando aquele ponto onde a gente está hoje. Né? Teve outras oportunidades e, enfim, o destino em si levou a gente naquele ponto. E aí a gente conseguiu alugar o ponto, começamos a obra da reforma da clínica e nesse período ainda ia e voltava a Porto Alegre todo dia. E aí foi que atrasou um pouquinho dentro do que a franquia preconiza, que eles dão uma meta de prazo para inaugurar. Conseguimos inaugurar dia 13 de setembro de 2017. Então, a partir daí iniciou uma nova história, um novo capítulo. Desde o projeto da clínica, eu na minha concepção, eu tinha uma ideia do que eu queria para o futuro. Então eu já busquei um ponto grande, busquei uma estrutura grande, são 680 metros quadrados de clínica, são 10 cadeiras. Então eu tinha na minha mente que eu ia construir algo próximo do que eu vivi lá em Maringá, com aquele gestor lá que tinha uma unidade legal, foi aquilo que eu materializei. Né? A franquia não tinha mais essa ideia de fazer clínicas grandes, então... isso era algo meu. A gente conseguiu fazer ali, montar, estruturando devagarzinho e foi, né? Chegamos nesse ponto ali. E aí hoje a gente é Uralsim já há 8 anos ali em Novo Hamburgo. E hoje vocês estão, então, a tua equipe, ela na verdade ela é muito multidisciplinar, assim, tu estás mais numa função de gestor, tu faz atendimentos também, ou tu trabalha mais como gestor e tu tem outros dentistas, então, que fazem essa parte de atendimento. Como é que está estruturada, assim, a equipe da Uralsim hoje? A equipe, igual você disse, é multidisciplinar. Né? A gente atende várias áreas. Uhum. A gente tem um foco principal nos implantes dentários, que é reabilitar aquelas pessoas que perderam um dente ou mais. Né? Perdi um dente por um motivo, perdi um dente... os mais idosos, os mais velhos, já perderam quase todos os dentes, ou já perderam todos os dentes, porque de 30 a 50 anos atrás, as pessoas removiam os dentes sem um motivo ou outro, enfim... por falta de conhecimento e estudo ou de tecnologia. De higienização, né? Também, né? Também. Então, esse é o foco principal. E hoje, nós estamos trazendo também para a Uralsim a parte estética. A gente está muito forte nessa parte estética, uma pegada muito forte na tecnologia. Então, hoje, a estética está bem atrelada com o implante. Então, a Uralsim hoje ela é implante e estética. O que é estética? Facetas, lentes de contatos. Então, a gente está
muito bem estruturada para atender esse público que busca melhorar o que tem, né? Tenho dentes, eu tenho desgaste por bruxismo, meus dentes são muito amarelados, não gosto da anatomia. Então, aquele tratamento que a gente encapa os dentes com facetas ou lentes de contatos, hoje é um público-alvo nosso também. A gente está bem estruturado para atender isso daí. Interessante. Nesse período, assim, né, tu trouxe todo um histórico, né? Quais conquistas, assim, tu acha que seriam interessantes destacar, assim? O que tu acha que foram grandes marcos ao longo dessa tua trajetória, principalmente desde que tu chegou em Novo Hamburgo, né? Porque já foram 8 anos aqui. Tiveram alguns momentos, assim, que te marcaram ao longo do período em que tu te estabeleceu aqui na cidade, aqui na região? Sim, a gente fala que mata um leão todo dia, né? Então, basicamente, é isso daí. Tanto da parte de gerir um negócio, como da parte de entregar bons resultados. Então, nosso maior desafio sempre foi entregar um trabalho de excelência. E para manter isso daí, é muito difícil. Hoje, a Uralcin Novo Hamburgo, a franquia, ela tem mais ou menos hoje 500 unidades. A Uralcin Novo Hamburgo está entre as primeiras. Tem um mês ou outro que a gente não pega primeiro lugar. Então, para mim, isso é um marco muito significante. E já faz muitos anos que a gente leva esse pódio ali. Então, uma das conquistas, uma das maiores conquistas foi essa. Ser visto, ser representado, ter um modelo de negócio, mesmo para a franquia, que já é um modelo de negócio, né? Então, essa foi uma grande conquista. E o maior desafio, eu vejo que tá ali também, né? Não só alcançar esse pódio, mas sim se manter nele. Isso que é o mais desafiador. Porque enquanto a gente não alcançou ali o primeiro lugar, a gente tem um desejo, a gente vai lutar para isso. E a hora que a gente alcança, a gente acha que acabou, mas não, aí entra as dificuldades, que é se manter dentre os melhores e com os melhores resultados. Então, acho que tanto de desafio e alcance, acho que é isso aí. Como é que tu acha que foi essa tua trajetória, assim, né, de sair da odontologia, digamos assim, tu tá, né, claro, tu ainda trabalha no campo ativamente, mas digo pra essa administração, porque o que tu acha que, tipo, te moveu a isso, assim, internamente? Porque a gente vê ainda hoje, né, um formato muito de pessoal das áreas da saúde, né, esse movimento de, eu vou montar meu consultório e tudo mais, né, tu buscou ir um pouco além. O que tu acha que movimentou esse teu desejo, assim? Foi a necessidade. No início, vamos pôr ali, 2017, setembro, eu fazia tudo. Eu fazia avaliação, eu conhecia o paciente no início, eu via o que ele buscava, eu ofertava alguns tipos de tratamento e ele fechava comigo ali algum deles. Eu ia fazer a parte da limpeza, eu ia fazer a parte da cirurgia, eu ia fazer a parte da prótese, eu ia iniciar ele e finalizar ele. A gente tinha 7 funcionários no início, acho que era 2 recepcionistas, 2 ASBs, um financeiro, um administrativo e um comercial. Essa era a estrutura. E eu. Então, eu fazia tudo que entrava ali. Deu 1, 2, 3 meses, eu já não estava dando conta. Eu já não conseguia mais absorver a necessidade, porque teve uma demanda muito grande, uma procura muito grande. A gente tinha um marketing legal, a gente entregava um resultado legal no início também, então os pacientes conversavam um com o outro e vinham. Então eu já não conseguia mais atender. Sim. E aí, para não deixar o pessoal que vinha buscar um tratamento de qualidade na mão, eu comecei a buscar parceiros. E aí o que entra na questão da parceria? São dentistas que atuam em determinadas áreas, especialistas. Então, contratei um especialista em cirurgia, um bucomaxilo, contratei um protesista, contratei um clínico para fazer a parte de restaurações, contratei um especialista em endo. Então, hoje a clínica ela é multidisciplinar por causa disso, porque eu tenho braços ali que me dão suporte para poder atender todo mundo. E aí a gente atende com qualidade, porque a equipe Uralcin hoje tem pessoas que vão e que vêm, mas é uma equipe já mais madura. Então, são pessoas que estão com nós há anos já, pessoas muito competentes, que entregam um resultado legal mesmo. Então, eu acho que esse é um diferencial também. E tu tem uma ideia, assim, de, em média, quantos clientes vocês chegam a atender, né? Pacientes, assim, hoje, atualmente, assim? Eu tenho um número que circula aqui entre pacientes novos e já que estão em tratamento ali, que entra e sai da clínica por dia, porque eu tenho um relatório de agenda, média de 1.800 pessoas passam por ali por mês. Uau! Então é um movimento legal. É um movimento legal. Então tem pacientes que estão indo lá para iniciar o tratamento, tem pacientes que estão fazendo uma moldagem, tem pacientes que estão na segunda etapa de um clareamento, tem paciente que está restaurando um dentinho, tem paciente que está fazendo uma limpeza. Então, nesses idas e vindas de agenda, são 10 cadeiras, 10 agendas, né? Põe de meia hora, mais ou menos cada paciente. Então tem um volume bem grande de pessoas entrando e saindo da clínica ali.
muita gente mesmo. É bastante gente. É bastante gente. Assim, iniciando, digamos, uma consulta no Oral Sim hoje, tá? A pessoa que está buscando serviço com vocês. Como é que funciona esse encaminhamento? Como é que a pessoa pode encontrar vocês? Como é que faz para ligar? E o processo lá dentro, assim, vocês fazem, digamos assim, uma análise primária para ver o que realmente é o problema da pessoa? Ou vocês vão muito de caso, assim, da pessoa, da reclamação dela e de tipo, eu quero fazer tal coisa, né? Ou vocês avaliam, a partir dessa avaliação daí vocês vão sugerir o que for o melhor, etc, né? Que eu imagino que seja mais por essa linha. Como é que funciona? Para encontrar a gente, ou é pelas redes sociais, Instagram, Facebook, ou pelo Google, né? Se você digitar implante dentário lá, entre as primeiras vai aparecer Oral Sim. A gente está sendo visto ali. E aí tem os telefones, né? Vai mandar um WhatsApp para as meninas lá, elas vão imediatamente falar com vocês, né? Com o paciente em si. O paciente entrou em contato, conseguiu o contato, agendou. A primeira consulta é a avaliação. A gente precisa conhecer o paciente, precisa saber da dor dele, por que ele está buscando a odontologia, se ele está com dor, se ele precisa melhorar a estética. Então, aí acontece o agendamento. Nesse agendamento, o paciente chega na clínica, ele vai ser conduzido pela recepção ali para passar pelo raio-x panorâmico. Então, todo mundo que chega ali passa pelo raio-x panorâmico. Esse raio-x a gente não cobra, não tem custo. Ele é um complemento no diagnóstico. Posso fazer uma avaliação sem o raio-x panorâmico? Posso, consigo. Mas, provavelmente, para fechar um diagnóstico completo, eu vou ter que solicitar para esse paciente fazer a panorâmica ou uma tomografia, logo após a consulta. Então, para adiantar o paciente já chega na clínica, a equipe responsável pela área da radiologia já chama, faz o raio-x e fica na salinha separada aguardando o doutor avaliar. Fez o raio-x, a próxima etapa é passar com um avaliador. Na consulta de avaliação, a gente precisa primeiro ouvir, né? O que motivou, o que trouxe o paciente, porque a gente sabe que tem uma repulsa em relação à odontologia. Pô, a gente tem um medinho de dentista, né? Ninguém quer sentar naquela cadeira de graça ali por nada. Então, alguma coisa motivou aquele paciente estar ali. Ou aquele paciente tem um trauma passado, ou ele tem uma motivação estética, enfim. A gente vai ouvir. Dentro do que ele for trazer, a gente vai analisar o material que a gente tem, que é os raios-x e olhar em boca, né? Uma análise clínica, para ver se faz sentido. Se fizer sentido, a gente vai conduzir o paciente para aquele tratamento. Se não, a gente vai mostrar algumas formas diferentes de fazer, que seria o indicado. Então, a gente sempre escuta muito o paciente e monta algo dentro. Mas não que o que o paciente traz muitas vezes é o correto, né? Se não for, a gente vai falar, olha, cara, esse caminho aqui vai te levar a isso. Mas o caminho correto é esse e esse. Aí você tem 2 opções ou 3 opções, dependendo do caso. A gente vai mostrando o caminho e dando informações. Eu gosto muito de informar o paciente, né? Do que é o dente, o que é a dentina, o que é o nervo, o que é o implante, onde que vai. Gerar conhecimento no paciente, porque só assim ele vai conseguir tomar a melhor decisão. E aí, no final das contas, quem toma a decisão é o paciente, não é o dentista. A gente tem o dever de instruir para que o paciente sim entenda qual é o melhor caminho e tome a melhor decisão. Toma a melhor decisão, a gente vai para valores. Eu vou apresentar valores de tudo que a gente conversou e ele vai enxergar qual é o melhor caminho para ele, tanto da parte de tratamento quanto da parte financeira. Porque encaixou os dois, aí é só aperto de mão e partir para o sorriso. Perfeito. Falando um pouco mais da parte de implantes, né, que eu acho que é o carro-chefe de vocês, digamos assim, né? Vocês fazem também outras partes também. Mas o que tu pode explicar um pouquinho para nós? Desculpa, minha avó já tá indo embora. O que tu pode explicar para nós um pouquinho, assim, desse processo? Curiosidades, talvez, que as pessoas tenham, que elas não sabem na hora, assim, que pode ajudar. Acho que tem algum receio em alguns aspectos, né? A questão de, tipo, será que dói? Será que é difícil de fazer? Será que é muito caro? E o pessoal fica, né? Enfim, inúmeras dúvidas que podem surgir, mas que tem a ver com a questão da autoestima, né? A pessoa que perdeu um dente, às vezes, não sorri, porque, né, fica aquela coisa de, vou sorrir com a boca fechada pra não mostrar e tal. Então, como isso mexe, né, muito com a pessoa também, quais as curiosidades, talvez, né, pra tirar as principais dúvidas, acho que essa talvez seja a pergunta, né, quais as principais dúvidas que tu observa no cotidiano que as pessoas trazem esses medos, né, em relação a esse procedimento específico? O principal incômodo das pessoas é a agulhinha, né? Todo mundo tem medo da anestesia. Acho que é o principal. Vai ter picadinha? Vai ter picadinha, né? Então a gente encara isso aí como algo natural que quebra um pouquinho o gelo ali com o paciente, né? E hoje mudou muita coisa. Eu costumo falar para o paciente assim, 2017 para hoje, na área da implantodontia, teve muita mudança mesmo. Por exemplo,
em 2017, 18 e 19, a gente ouvia muito falar em rejeição. Ah, tem rejeição em implante. Aí o enxerto ósseo, tem que tirar o osso do paciente, tem que tirar o osso do crânio do paciente, da bacia do paciente para poder fazer enxerto ósseo. Era o que era usado naquela época ali. E aquela época ali não é tão longe. Está aqui, um pouquinho atrás. Sim. Então, desse período para cá, teve muita atualização, muita tecnologia, muita coisa envolvida. Hoje não se tem mais rejeição de implante. Não existe mais rejeição. Por quê? Eles chegaram num coeficiente que o metal que é usado para fazer, que é o titânio, teve um tratamento de superfície no qual hoje o corpo ele aceita. Então, é algo 100% aceitável, né? Ah, mas perde implante, doutor? Perde. O implante, com o dente, não é para o resto da vida. E pode ser que aconteça de perder. E quais os motivos? Por exemplo, um paciente que perdeu, vamos supor aqui, um dentinho, né? Uma presa. Ele vai reabilitar. Ele vai colocar o implante ali. Esse implante ele tem um período de cicatrização. Geralmente é 5 a 6 meses na parte superior, 4 meses na parte inferior. Quando não se faz carga imediata, que daí é um outro assunto, que é uma técnica que a gente põe o pino e já põe o dente. Para isso precisa de alguns requisitos, que é um osso bom, um osso duro, enfim. Mas voltando ali, o paciente coloca o implante, ele vai ter esse período de cicatrização. Esse período de cicatrização, as células ósseas, microscopicamente, elas entram na fibra do metal. Então, que microscopicamente também tem poros. Então, a célula óssea praticamente se funde com o metal. E esse período é o tempo que leva para cicatrizar. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. Não vai usar que ela está lá meses e meses para poder cicatrizar? É o processo de cicatrização óssea. Tanto da perna quanto da boca é o mesmo. Então, é um período de osso-integração. Aconteceu esse período, aí acabou. Esse implante ele não sai mais. Só que pode acontecer intercorrências nesse período. Por exemplo, o osso novo, quando a gente coloca o implante, ao redor do pino, o osso ele não é duro. Ele é uma geleia, ele é uma massinha que está se formando, está endurecendo, igual um concreto. E nesse período, se sofrer algum trauma, alguma batida, algum alimento machucar, ou até mesmo uma prótese provisória que o paciente usa por estética, nesse período, afundar na gengiva, o paciente ele não vai sentir dor, porque o implante ele é indolor. O osso não tem inervação. Então, ele não vai dar aquela fisgada. Mas então, pode dar algum problema depois? Quando for reabrir, se machucou o implante, vai perder esse implante por trauma. Então, não é uma rejeição. Tem pacientes que fazem 5, 6 implantes em regiões paralelas na boca e às vezes perde um. Doutor, por que perdeu esse implante? Foi por algum trauma bateu, alguma coisinha, mas se fosse rejeição, teria perdido todos. Então, não existe mais rejeição, tá? E sim, pode-se perder implante? Acontece às vezes, muito raro, por trauma. Às vezes sem perceber, porque não é dolorido, entendeu? Vai machucar o implante, mas não vai ter nenhum alerta do corpo. Tipo assim, olha, cuidado, você tá machucando. Não vai ter esse alerta, porque... nem bater em cima da unha aqui. Tu não vai sentir nada. Então, vai ver na hora que atrapalhou a formação óssea. Mas são casos e casos, né? E a tecnologia hoje, ela traz muita agilidade no processo. Então, eu até falo para os pacientes, o paciente às vezes aquele senhorzinho que perdeu todos os dentes, usa a dentadura, né? A gente vai reabilitar com um protocolo. O que é o protocolo? É 4 implantes e uma prótese completa fixa. Então não precisa pôr dente a dente, não existe, não faz mais isso daí. Então é 4 implantes na região de cima e 4 na de baixo, a gente reabilita a boca toda fixa. Então ele larga aquela prótese móvel que muitas vezes cai quando fala, sim, não tem uma segurança para sorrir, por algo fixo. E esse tratamento, hoje, a gente consegue fazer de modo guiado. O que é modo guiado? Hoje o paciente ele vai no centro radiológico nosso, faz uma tomografia, a gente manda para uma impressora 3D, a impressora imprime a face do paciente, né, o crânio. Até trouxe um protótipo que vou mostrar para vocês. Imprime isso daí e aí em cima disso a gente consegue trabalhar a posição dos implantes aonde tem osso realmente. Porque o nosso crânio ele é cheio de ondulações. Ó. Isso aqui é uma face de um paciente. Ó. Então, se a gente olhar de frente, aqui a gente vê o nariz, vê a maçãzinha do rosto, ó, e depois vem tecido, vem bochecha, assim, completa. Só que se a gente olhar num corte assim, olhar por dentro, é tudo vazio. Ó. E esse paciente ele perdeu os dentes, onde tinha osso aqui, perdeu. Então a gente vai procurar osso nas regiões internas. Se eu furar numa região errada aqui, eu vou atingir o vazio. Não vai funcionar. Então eu preciso localizar onde tem osso. E muitas vezes para fazer esse procedimento sem um guia cirúrgico, sem uma tecnologia que nós temos ali na Oral Sim, o paciente faz um corte maior, enfim, né? Tem um acesso maior para poder achar isso aí. Hoje a gente consegue fazer um procedimento desse aqui com um mínimo de corte, quase nem corta. Então já vai direto, tchup, 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 tchup.
Acabou. Cirurgia de 3, 4 horas faz em 40 minutos, E uma hora. a qualidade óssea, digamos assim, não sei nem se esse é o termo, pode, digamos assim, impossibilitar o implante ou não? Tem essa questão hoje de tipo, tu tem um osso muito fraco, não tem como fazer implante em ti. Não, hoje tem solução para tudo, tá? Onde não tem, a gente coloca, onde às vezes tá difícil acesso, a gente, através do guia, a gente consegue localizar onde tem um osso de melhor qualidade. Então, hoje tem solução para tudo e com muita tranquilidade e assertividade, tá? Hoje, quem tem essa tecnologia não sofre mais. E eu falo do lado dos colegas ali, dos dentistas. O que a gente sofria em 17, 18, 19 ali, nessa época ali, hoje não existe mais. Então, e para o paciente também, né? E aí eu falo do tempo, né? Olha, seu João, para fazer um protocolo, a gente vai gastar ali 1 hora, 40 minutos, tá pronto. Eu falo, doutor, eu ia arrancar um dente antigamente e quase morria. 2 horas arrancando um dente, e a anestesia não pegava. Eles comentam isso aí. E hoje não, hoje a gente faz todo um trabalho grande desse ali num tempo, num período muito curto. Então isso traz conforto, traz... O pós-operatório ele é muito bom, né? Para um paciente que vai passar por esse procedimento. Então tá tudo de bom, né? Com muita tecnologia. E manutenção, assim, a princípio é saúde bucal normal, que nem qualquer outra pessoa, ou precisa voltar mais frequentemente no dentista? Tem algum outro cuidado com o implante que se precise ter no pós? É só higienização, tá? Eu costumo brincar e fazer uma analogia, é igual carro. Vai dar 1 ano ou 10 mil quilômetros ali, 10 mil mordidas, tem que fazer revisão. Então, para quem usa o implante, geralmente quando é unitário, 2, não precisa fazer aquela revisão de remover tudo. É importante fazer um raio-x, uma panorâmica de ano em ano para ver se a parte óssea ali está tudo certinho. Mas, fiz um implante aqui, outro aqui. Cara, isso aí é igual dente. É só passar fio, higienizar e vida que segue. Quando é boca toda, o protocolo, precisa remover, tá? Então, uma vez por ano vai lá, o doutor vai soltar aquela peça, não mexe mais em cirurgia. Ela é só uma peça parafusada no pino ali, que ela não tem mais acesso cirúrgico. Então, é muito fácil de pôr e tirar. A gente remove, faz uma limpeza, faz uma higienização, vê os implantes como é que tá, porque são parafusinhos, né? Dá um torquezinho neles ali para apertar de novo, porque aquilo ali mastiga o dia inteiro. Acorda tomando café, depois almoça, café da tarde, janta, masca um chiclete, come amendoim. É o dia inteiro batendo. Então, tem que dar um checklist nesses parafusos, tá? Então, uma vez por ano é um máximo de prazo ali. Né? Se puder de 6 meses, melhor. E faz essa revisão. É rápida também. E depois é só correr para o abraço. Da parte de outros serviços daí que a clínica oferece, né? Tu falou muito nessa linha de serviços estéticos, né? O que mais é buscado hoje? Não sei se tu tem como citar mais ou menos assim, o que é mais indicado caso a caso. Dá alguns exemplos, né? Para nós, do que o pessoal busca, o que seria interessante fazer, sei lá, no caso X, Y, Z. Dá uma dica, a melhor dica assim é cuidar da saúde bucal, fazer uma boa higienização em casa, usar fio dental, né? A gente só vai ter problema bucal se a gente esquecer alguma área da boca sem passar a escova. Por exemplo, o dente vai cariar num cantinho, às vezes a escova passa nos demais, mas ali pula. Vai dar uma carizinha ali. Então, se tiver uma percepção legal em casa, é a melhor conduta. Né? Eu até brinco, falo assim, olha, quanto menos você puder vir aqui, melhor. Né? Dentista em último caso. Então, essa seria a minha orientação. Mas os pacientes que têm dor, sentem uma sensibilidade, uma retração, precisam de uma orientação. Né? Hoje, por exemplo, se a gente pegar na linha do tempo, vamos pegar ali, meu pai tem 66 anos. Meu pai tem quase todos os dentes em boca. Os pais deles, meus avós, não tem dente nenhum. Tudo dentadura e protocolo. Porque naquela época se tirava os dentes, né? Minha avó tirou os dentes para casar bonita. Então, 14 anos ela casou e tirou os dentinhos para poder fazer uma dentadura para casar bonita. Olha só a ideia dessa turma. Mentalidade. Entendeu? E muitos que fizeram isso aí. Eu já ouvi muitas histórias assim ali também, na Oral Sim, que os pacientes que o pai levava para tirar os dentes porque tinha que ajeitar para ficar bonito. Mas de um tempo para cá, por exemplo, a turma, vamos pôr aqui a minha idade, de 1990 para cá, quase ninguém mais perde dente. Ou perde por falta de orientação, porque já tem flúor na água, tem acesso à internet, a gente consegue ver como é que faz uma higienização no YouTube, tem farmácias com escovas, enfim, né? Desde a mais cara à mais barata. Então, hoje tem o acesso, mas
tem regiões e pessoas também que não tem. Então é importante estar buscando sempre uma consulta de check-up. Por mais que você não vai ter nada para fazer, vai no dentista e vê se está tudo ok, cara. Se a tua escovação tá boa. Tem muitos pacientes que forçam muito a escova também, né? A escova fica abrindo direto. Cara, tá dando retração nos dentes, tá estragando a estrutura bucal. Então tem que ter uma orientação de como escovar. Parece besteira, mas tem um jeito certo de escovar o dente. A gente faz bolinha, tem uns que faz assim, enfim. Tem um jeito certo de escovar os dentes. Então, para você ver que tem muita orientação ainda para ser dada para a população. E aí sim, quero melhorar a estética, aí é faceta, né? Vai fazer um encapamento nos dentes ali com desgaste mínimo ou sem desgaste, encapa os dentinhos, põe uma porcelaninha mais clara, melhora o tamanho, muda o formato. Então tem vários caminhos. E hoje quais são, desses serviços assim que tu citou, quais são os mais buscados, assim, observados na Aurel Sim? O que o pessoal hoje mais procura? Implantes, reabilitação, né? Recuperar o que foi perdido, né? E aí as facetas. Esses são os produtos que a gente mais tem saído ali. Aí entra, o paciente vai fazer um implante, ele vai fazer uma limpeza, né? Vai fazer algumas restaurações, se tiver alguma cárie ou outra, a gente vai tratar ele inteiro. Para não ter que, vai no fulano de tal fazer a restauração e a limpeza, depois você volta a fazer o implante aqui. Não, a clínica ela foi pensada, igual eu falei lá no início do podcast. Eu pensei para abraçar tudo já. Então a estrutura eu já fiz grande, já mesmo não podendo naquela época, eu já fiz um negócio completo. Então tem centro radiológico, tem laboratório de prótese, tem centro cirúrgico, tem pré e pós-operatório, sedação consciente, monitor cardíaco, scanner intraoral. Eu tenho tudo ali. Então o paciente ele só não vai fazer tudo comigo se não for uma vontade dele. Agora, se ele quiser um conforto de pisar num lugar e já ter tudo ali, é a Oral Sim que vai entregar isso para ele. Então hoje a gente está bem pensando nesse tratamento humanizado mesmo. Sim, oferecendo tudo no mesmo espaço, né? Eu acho que isso dá muita comodidade também pra pessoa e uma garantia de que tu entra ali, tu tá bem assessorado, porque o que tu precisar vai estar disponível também, né? Exatamente. E tecnologia, né? Hoje, são poucas clínicas que têm um scanner intraoral. Então, a gente já tem essa tecnologia há uns 3 anos já. Tem fresadora. A fresadora conversa com o scanner. Então, aquela massinha que era feito molde antes, hoje usa-se muito pouco. Tem casos que sim, ainda faz a parte analógica. Mas a maioria é escaneada. É só uma luzinha, uma foto ali que bate dos dentes, manda para um software, a gente desenha o dente, eu mando para a fresadora, ela tem uma CNC, ela fresa o dente na porcelana ali, já vem pronto o dente, já põe no paciente e acabou. Então, elimina muito tempo de produção, elimina consultas, elimina uma série de etapas, que aí no final das contas quem ganha com isso é o paciente. É melhor ser no dentista e fazer 7 consultas ou fazer 2? Isso é verdade. Né? Então, 7 horas com a boca aberta ou 2? Então, a gente pensa sempre no conforto do paciente, em primeiro lugar. Até porque daí já diminui o desconforto, né? Quem tem medo de dentista, essas coisas, não. Então, vamos lá, é rapidinho, não tem... Sem falar na nossa agenda, né? Hoje todo mundo tem uma agenda corrida. As pessoas trabalham, tem a rotina do trabalho, aí depois tem que ser... após o trabalho, e fora, às vezes tem que levar um filho no médico, enfim, tem suas consultas pessoais. Então, quanto mais rápido a gente entregar uma solução, eu vejo na minha concepção que é o melhor caminho. Aqui eu ia te perguntar assim, voltando um pouco para a pauta de implantes, né? Existem diferentes técnicas de implante hoje no mercado? Assim, eu não sei quanto vale a pena também a gente se debruçar, se aprofundar muito nesse tema, porque talvez sem imagem seja uma coisa até meio complexa de explicar, né? Mas assim, caso a caso, tem muitas variáveis, assim, tu explicou, né? Tem a inteira, né? E tem essa que é dente a dente. Mas tipo de pino, tratamentos, como eu posso dizer assim, se amassa o dente, se o material que faz o dente, ele vai ser de um tipo, de outro. Tem como a gente dar uma resumida nisso aí. Dentre as técnicas que a gente tem da parte cirúrgica, de instalação do implante, tem algumas que são mais utilizadas. Por exemplo, tem a convencional, que você coloca o implante, espera o tempo de cicatrização. Tem a guiada, que é através de um exame mais elaborado, a gente consegue, sem corte, colocar o implante ali. A gente consegue enxergar através disso aqui, já vi que é aqui, eu vou fazer aqui e vou instalar naquela posição ali, porque o modelo já me mostrou. Então, esse aqui é fiel, esse aqui é o tamanho da pessoa, esse aqui.
E aí tem a carga imediata. A carga imediata é que é a queridinha, né? Porque o paciente vem para cirurgia, você vai passar ali, vai ficar 1 hora ali comigo agora, vou pôr o implante, aí você vai sair do bloco cirúrgico, vai para o consultório e já vai pôr o dente. Essa é a melhor de todas, porque você eliminou tudo, na verdade, né? Você ficou um pouquinho com o dentista ali e já saiu pronta já. Muitas vezes o paciente sai sedado, a hora que ele acorda tá com um dente, ele fala, mas o que aconteceu? Já foi, tá pronto. Então, não tem que ficar sem o dente esperando o período de cicatrização. Exatamente. São as 3 técnicas mais utilizadas, né? Mas é claro, todas elas precisam passar por uma avaliação e ver se tem indicação. Se chegar um paciente fazer um implante lá e não tiver a quantidade de osso adequada, se o tipo do osso dele for um pouco mais fraco, não dá para fazer carga. Por isso que às vezes o paciente fala, doutor, não tem como passar o preço pelo telefone? Eu falo, olha, bem que eu queria, mas é muito difícil, eu preciso ver você, eu preciso ver o teu raio-x, eu preciso analisar a tua boca para poder saber se eu não vou te falar algo que não vou conseguir realizar. E aí, na avaliação, a gente consegue identificar isso aí. Olha, vai dar carga imediata, não vai? Ou aqui dá para fazer uma cirurgia guiada. Ah, mas eu tenho trauma, faz com sedação. Então, a gente vai dar todos os caminhos para poder ser mais assertivo ali com o paciente. Assim, também eu acho que deixa o pessoal mais tranquilo e querendo ou não tem como escapar de uma avaliação, na verdade, né? Eu quero fazer um implante, mas nem foi na clínica. Não, isso é uma coisa que não existe, né? É totalmente inviável. Mas muitas pessoas buscam, tá? E eles têm. Eles falam, mas eu já fiz aqui no outro colega aqui. Eu falei, mas eu não consigo passar um orçamento, porque vai chegar na hora e vai mudar, com certeza. É muito difícil ser assertivo, né? Mas tem busca, tem procura por isso. Tu tem algum caso real, assim, que tu possa compartilhar? Imagino que, na verdade, sejam vários, né? De relatos assim que as pessoas te trouxeram da mudança de como afeta a autoestima delas o sorriso, né? Após passar por um procedimento desse, seja a colocação de lente, seja um clareamento dental, seja a colocação, acho que implante impacta muito mais, né? Porque a pessoa que tá sem um dente, com certeza o impacto da autoestima deve ser muito maior, né? Tem muitos, na verdade, né? Desde aquela pessoa que busca a clínica com todos os dentes íntegros para fazer um clareamento, a hora que ela vê o final ali, fala, nossa, que legal, que mudança, né? Desde a pessoa que não tinha dente, usava a dentadura e põe os dentes fixos. A gente consegue... a gente até faz uma brincadeira, como ele fala assim, olha, a gente vai colocar os dentes, olha, não, olha, fica aqui, vamos instalar tudo certinho, vamos ajustar, dar os toques final aqui, e aí daqui a pouco a gente vira, o paciente fala assim, ó, pode abrir o olho. Eles olham no espelho assim, muitos, dá para contar os que não se emocionam. E eles se emocionam. Porque acho que passa um filme na cabeça daqueles pacientes, principalmente os que perderam tudo já, né? E conseguem recuperar. Sim. Eles pensam lá da idade do comecinho lá, dente a dente que foi arrancado, acho que vai passando um filme na cabeça dele e fala, nossa, consegui, realizei. E isso aí para nós é o que vale, né? Ver essa emoção do paciente, fala, poxa, missão cumprida, né, cara? Aí zeramos o game, vamos pro próximo. E é isso aí que motiva. E sim, todos, desde do que faz um dente que faz a boca toda. E tem também, né, durante as etapas ali, durante as provas, alguns pacientes que o inverso. Falam, não, doutor, isso aqui eu não gostei não. A gente vai lá, manda pro laboratório e muda e vai até acertar. Porque quem tem que tomar a decisão se tá bom ou não, no final das contas, é o paciente. Na parte estética, né? Na parte funcional e mecânica, a gente vai organizar do jeito que dá para chegar próximo do que ele buscava. E no final das contas, a gente sempre acaba alcançando ali. Acho que a prioridade sempre vai ser a saúde, né? Mas a autoestima impacta muito também. É uma área que, querendo ou não, tá muito correlacionada, né? Isso aí mudou bastante. Hoje tem muita busca por estética. E a gente briga, bate nessa tecla que, cara, a função e a mecânica é mais importante. E tem que unir os dois ali. No final das contas, a gente consegue fazer um mesclado e entregar os dois com êxito. A Orelsim, de modo geral, né, enquanto franquia, né, e também da tua parte como gestor, vocês preconizam muito, assim, a atualização constante dos profissionais que estão atuando com vocês? Como é que fica essa questão, assim, de manter essa atualização até para ter o melhor de tecnologia para oferecer, de estar preparado para utilizar essas tecnologias, né? Como é a preparação, assim, dos profissionais de vocês, o cuidado que vocês têm nesse sentido? A maioria dos profissionais que estão ali com nós, eles são, de certa forma, autônomos, né? Não são CLTs, eles são prestadores de serviço. Sim, então, sim. Eles têm o consultório deles, alguns, outros trabalham com outras clínicas também. Então, é importante não só para nós ali, quanto para eles também, para a própria carreira, estar sempre se atualizando.
Mas quando chega uma tecnologia, chega um scanner, chega um negocinho novo lá, toda a equipe tem que se atualizar, né? Não só o operador do mecanismo ali, que vai ter um curso, vai ter uma implementação, mas toda a equipe tem que entender o processo também, né? Para poder falar a mesma linguagem. Isso é um ponto muito interessante também, porque a gente tem várias pessoas que atendem os pacientes. E aí, um ponto principal que a gente preconiza é que quando inicia com um dentista, finaliza com o mesmo dentista. Né? Porque é uma queixa dos pacientes. Doutor, agora que eu estou me acostumando com o doutor tal ali, vem outro e me atende. Então, a gente procura sempre manter o mesmo que inicia, finaliza. Tem dias ou eventualidades que pode ser que troque? Tem. Aí que entra o ponto X. O doutor que vai fazer uma consulta para aquele colega que está tocando aquele caso, ele já sabe tudo o que está acontecendo. Então, está no prontuário, está na ficha do paciente, eles se conversam, uma equipe alinhada. Então, vai chegar e vai executar o que precisa fazer com o mesmo olhar do que criou. Então, uma consulta ou outra às vezes acontece, não tem como num fluxo, num volume desse não acontecer, mas a prioridade é que o doutor João inicia, o doutor João finaliza, porque ele que está cuidando daquilo ali, já conhece o paciente, já conhece o caso, né? O caso, os detalhes, enfim. Né? Essa é uma prioridade. Então, é um ponto importante também. Mas como tu pontuou ali, a chegada, por exemplo, de um equipamento novo, vocês oferecem, tipo, a própria Oralsim ou a equipe de vocês recebe um treinamento específico de uso do equipamento? Ou isso cada profissional vai ter que procurar esse treinamento específico fora da clínica por conta própria, assim? Ou existe um treinamento assim, tipo... Tem um treinamento interno. Tá? Quando chega um equipamento, a fábrica geralmente é alemã. Eles fornecem um treinamento, um curso para poder usar, né? Eu tenho que fazer seguro desses dentistas para manusear essas peças, porque são tudo coisa cara, né? Sim. Então, eles passam por um treinamento. Dos demais, a gente faz alinhamento de equipe. Às vezes eu levo cursos para dentro da clínica também, para poder atualizar. Acho que esse ano ainda, a gente fez 2 jornadas de curso ali, o professor foi lá na clínica, a gente montou uma estrutura, né, de alinhamento, conversamos, trocamos ideias de tecnologias, técnicas novas, enfim. E eventualmente acontece. Sempre quando tem algo novo no mercado, eu estou buscando. Né? Quando não dá para trazer, a gente vai, né? A gente manda para os dentistas, isso aqui é especialidade tua, cara. É endo, tal, vamos, isso é legal, tal, eles vão... Enfim, tem que estar se atualizando. Porque esse é o segredo do mercado, como administrador. Quem parou vai ficar para trás. Então, tem que estar na frente. Tem que estar na frente. Isso a gente vê como o carro-chefe, eu acho, é um mandamento para qualquer empreendedor, para qualquer gestor de empresa, né? Não adianta, tem que se mexer. Olhando para trás, assim, e pensando no retrospecto de hoje, quais tu achas que foram os maiores desafios que tu vivenciou, mas que ao mesmo tempo te fortaleceram na tua trajetória para tu estar aqui hoje e ter construído a Oralsim, ela tá completando esses 8 anos, né? E forte e firme aí do jeito que tá, com a estrutura que está. Da parte de tratamento, de odontologia, acho que os desafios eram sempre inovar. Porque quando você inova, você não tem onde se apoiar. Tipo, criar algo novo, não tem alguém que fez ainda, tipo, vou copiar, vou fazer igual, ou vou seguir aquilo lá que deu certo. Então, o inovar sempre foi um desafio, né? E para estar sempre à frente, a gente tem que inovar muitas vezes. Então, acho que esse ponto ali é o mais difícil, tá? Quando a gente busca algo diferente, não tem um trabalho, não tem uma publicação que fala sobre aquilo, né? E qualquer outra pergunta que eu me perdi? Como isso forjou, né, ao longo desses 8 anos a tua trajetória, te fortaleceu para vocês chegarem até aqui, né? Aí tem o outro lado da moeda, né? O lado do dentista, né? Que é a questão da atualização. E aí tem o lado do empreendedor, que é as finanças, que são as contas, as despesas, custos operacionais, custos extra-operacionais. Essa parte aí atormenta qualquer empreendedor no Brasil. Meu Deus do céu. Os primeiros anos foram bem desafiadores, né? Até porque a minha história em si, ela foi bem desafiadora. A gente veio para cá com uma ideia de construir a clínica, mas não tinha muito dinheiro, né? O dinheiro que eu consegui foi numa conversa com meu pai, né? Até falei, pai, tô pensando em abrir uma clínica, cara. Ele falou assim, uma clínica, filho? De onde veio essa ideia? Tô trabalhando numa clínica legal, achei, tal. Só que eu vou precisar de dinheiro, né? Tava recém-formado,
Não tinha muito... Não tinha faculdade integral, nunca trabalhei, enfim. Aí ele falou, mas como é que eu não vou fazer? Eu falei, não sei, tem que pensar em alguma ideia. Aí ele tinha uma propriedade rural, um sítio lá no Paraná. Foi onde ele falou assim, olha, eu consigo fazer um financiamento para plantar mandioca. E eu pego o dinheiro e te dou, e você vai. E aí conseguimos financiar lá, acho que foi 200 mil na época. Então financiou para plantar mandioca 200 mil, peguei o dinheiro e vim para cá. Era tudo que eu tinha. A gente gastou, uma obra daquela lá foi quase 3 vezes mais. Então no meio da obra tinha acabado tudo já. Aí a mandioca virou a clínica. Virou a clínica. E aí a única coisa que eu tinha era uma dívida, pô. Endividei minha família para poder realizar um sonho e agora eu vou ter que remar, porque eu vou ter que fazer funcionar. Então a clínica ela tem 2 andares, eu consegui fazer parte do primeiro ali, deixar prontinha, dentro da vigilância, enfim, tudo certinho nos critérios. E obra para cima. E aí eu abri a clínica e pau. Comecei a trabalhar, comecei a buscar para poder entrar dinheiro, para pagar funcionário, para pagar folha, para pagar empréstimo, para pagar aquilo e foi indo. Esse foi o desafio maior. Nessa época eu pagava minha faculdade ainda, que eu fiz financiada também. Então foi tudo meio que... Que loucura. Hoje eu falo assim, olha, se eu soubesse que ia ser esse desafio, talvez eu não teria pego, porque aí a gente fez acontecer, na verdade. Já tinha tomado a decisão, tinha levantado o capital dessa forma ali, e já tinha acontecido. Agora não tinha mais volta. Então tinha que dar certo. Não tinha a opção de dar errado. Não deu certo. Não tinha essa opção. Tinha que dar certo. Então a gente entregava o melhor da gente, né? Trabalhava de 12 a 15 horas por dia. E vida que segue. Família depois, tinha que desligar. E eu sempre fui um cara que consegui desligar muito isso aí, né? Do lado profissional, do lado pessoal. Então saía da clínica, virava a chavinha do disjuntor, agora é família. Aí ia pra casa, brincar com as crianças, dar uma atenção pra esposa. E foi indo. Foi assim. Mais ou menos isso aí. No fim deu certo, né? Dando certo. Tá dando certo. Hoje a gente, graças a Deus, tá bem estabilizado, investindo, né? Sempre em tecnologia, em os melhores materiais, qualidade. Isso é uma coisa que não tem o porquê ter economia, né? Quando você trata de saúde, você vai pôr algo na boca de uma pessoa, tem que usar o melhor, né? Então, hoje é uma como é que fala? É um lema da clínica, né? Tratamento humanizado com qualidade e excelência. É isso aí. E o que tu pensa agora, olhando assim pro futuro? O que tu quer pra Oral Sim, né? Pra ti também, de repente, como gestor e como profissional da área da odontologia, né? Quais são os próximos passos aí? Olha, a Oral Sim, nesse tempo todo ali, a gente ampliou, expandiu, né? A gente abriu 5 unidades a mais, bem na época da pandemia, inclusive. Então, eu acho que hoje é conseguir trazer o melhor para essas unidades, para que elas entreguem o melhor tratamento, o melhor resultado e tentar, né, tá sempre disposto ali para a população aqui da região, né, que é a nossa missão. Hoje a minha missão aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, né, entregar, devolver sorriso, né, construir novos sorrisos. Então, acho que vai ficar isso daí, né, e sempre investindo, sempre buscando. Tive recentemente na China, fiquei 20 dias lá, fui atrás de tecnologia, fui desbravar, né, coisas novas, enfim, porque tudo que vem basicamente de lá. Então, fiz uma jornadinha lá comercial na China para poder buscar coisas novas, entender como é que tá o mercado. Tem alguma curiosidade aí dessa viagem que tu possa trazer pra gente aí, que tu achou interessante? Tem sim. Porque, tem, né, sim. A gente andou agora com essas rixas entre Estados Unidos e China e tal, então eu tô vendo muitos empreendedores, na verdade, estão buscando agora, né, migrar negócios, exportações, muito trabalho tá indo pra China e eles estão muito visíveis agora no mercado, né, porque tudo que é mercado que era dos americanos, eles estão tomando, né? Então, nesse sentido, e eles têm muita tecnologia também, então, acho que em todas as áreas. Quando fala em tecnologia, a China, ela tá na ponta, ela não é um país de ficar se mostrando, né? O que eles têm de potência, enfim. Mas você vai lá, você parece que está num outro mundo. É bem diferente, tá? A cultura é diferente, tudo muito diferente. E para a parte, né, de saúde, odontologia, a robótica está vindo muito forte. Está vindo muito forte. Então, para os próximos anos ali vai ter
novidades aqui no Brasil, vai ter... Quando eu falo robótica, é na execução de tratamentos, de procedimentos com robô já, né? Já tem muito na área da medicina, né? Mas para odontologia acho que não tem nada funcionando aqui ainda, mas está vindo. Tá vindo com força. Desde o atendimento, né? Hoje a gente trabalha com uma agenda, né? Eu falei que passa muitas pessoas lá. Desde a inteligência artificial até o atendimento robótico, enfim. Tem os robozinhos que circulam as recepções, servem café, conversa com os pacientes. Cara, é outro mundo. Tem muita coisa chegando ali que... essa geração nossa, ela foi abençoada porque eu brinco assim pro meu pai, né? Fala, pai, você pegou uma época que você... Quando criança, não tinha televisão. Acho que com 4 anos, meu avô conseguiu comprar a primeira TV para eles lá. Então, pegou a televisão, depois veio celular, aí veio carro, veio moto, veio... Cara, você pegou do nada para tudo. Então, imagina a cabeça dessa turma de 60 anos. Eles não tinham nada, agora eles têm tudo. Por isso que eles têm um pouco de dificuldade, né? De mexer com não é à toa, né? tecnologia. Eles vêm de uma época pré... Tem gente que é uma época pré-analógica, né? Porque é pré-TV. Exatamente. Então. Mal tinha rádio e foram agora... Era do impresso, na verdade, ainda, dos antigos manuscritos quase. Exatamente. Então, tá vindo, né? Então... O que eu posso dizer da China é que tá vindo coisa nova, vai chegar rápido e logo a gente vai ter novidades na área da odontologia também. Então tá, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Foi um prazer a gente estar conversando contigo, né? Eu acho que deu para cobrir bastante coisa. Eu imagino que tenha muito mais, que nem tu mesmo falou no início aqui, dava para ficar 5 horas falando sobre isso. Tem bastante. Porque tem muita pauta, né? Mas a gente também tem horário, né? Então, eu queria te pedir para se dirigir aos nossos ouvintes, né? Para quem quiser te conhecer melhor o seu trabalho e a Oral Sim, né? Para já ir fazendo o teu encerramento aí. Convidar eles a seguir as redes sociais de vocês também, né? Se tu puder apontar, então, isso para nós. Sei. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho aqui com vocês, né? Com esse conteúdo. Igual comentei aqui, tem muita coisa para ser falada, para ser mostrada em relação à saúde, que teria que marcar mais uns podcasts ali. Mas para quem quiser conhecer mais um pouquinho do Dr. Gabriel, um pouquinho da Oral Sim, é só digitar no Google ali, né? Oral Sim Novo Hamburgo. Já vai aparecer as redes ali, o Instagram, né? O Facebook. E aí, se tiver precisando de um atendimento, de uma avaliação, alguma dúvida em relação à tua saúde bucal, vai nos fazer uma visita. Vai lá tomar um cafezinho. Através dos contatos ali da rede social ali, do Google, consegue agendar uma avaliação. E nós vamos lá bater um papo lá e ver qual que é o melhor caminho para poder atender vocês. Então tá, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Só vou reforçar então os nossos recadinhos para que vocês então, se tiverem interesse, assinem a revista Expansão, né, com o nosso conteúdo de curadoria mais exclusiva. Também acompanhem então o nosso portal, onde todos os dias a gente está postando as matérias com as informações aqui da cidade, né, da região, né, que é a parte mais hard news. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo no YouTube e se inscrevam, obviamente. E também nos acompanhem, então, no Spotify, tá? Para ouvir, então, os episódios do podcast que estão sendo lançados semanalmente. Então, fico esperando que vocês tenham gostado desse episódio e vejo vocês na próxima.